Hello, people! Paty Vitorino aqui com vocês do Paty Vitorino English Tutoring. E aí, a gente está aqui de novo para fazer um comentário super especial com relação à provinha DEFON. Na realidade, com relação a uma questão específica da prova de 24 e 25. Vou de vez em quando aparecer aqui trazendo algumas questões, porém não vou fazer toda a prova, obviamente, né? Se você quer saber toda a prova, você tem lá o curso que eu estou fazendo, que é o curso de Paty Vitorino English Tutoring. Então, lá você vai saber todas as dicas importantes com relação à prova DEFON e, consequentemente, você acaba sendo habilitado para fazer qualquer prova de inglês que tenha esse nível relacionado à gramática. Então, vamos lá, sem mais delongas, vamos direto para a questão, né? Essa questãozinha da prova de 2024-25, questão 9 da prova branca. É uma questão que fala basicamente sobre quantificadores, né? Basicamente, por quê? Porque existem umas situações aí que eu não necessariamente chamo de quantificador, mas está no mesmo grupo de determinantes do substantivo. Lembra que determinante substantivo é aquela galera que vem dar alguma característica com relação ao substantivo, incluindo os adjetivos. Então, falando sobre essa questão aqui, a gente, obviamente, ele pede a que está gramaticalmente correta. Já vou dar o spoiler básico. A gramaticalmente correta é a letra A de amor, né? E aí, qual é a problemática com relação a, óbvio, as outras questões, as outras alternativas? A letra B, a própria letra A já está dizendo para você. A gente tem uma problemática aqui que é a palavra each. Each quer dizer cada, né? Normalmente, o it não vai terminar a frase para gente. Olha lá em cima. A gente tem we want them each to study hard for exams. Ou seja, você tem um complemento depois do it. E é basicamente isso que vai acontecer. Com exceção daquele básico $5 each. Ou seja, $5 cada. Né? Então, você tem uma outra característica do it aí. Mas quando a gente fala dessa situação, né, que fez em cada, que aconteceu para cada, você não vai terminar o it com a frase, perdão, você vai terminar a frase com o it. E essa questão necessariamente, né, como eu falei, it não vai terminar a frase. Essa questão, essa alternativa, ela já caiu basicamente na prova da EFON em alguns anos atrás. Quando a gente fala muito da prova da EFON, a gente sabe que ela acaba se repetindo em certas questões, né? Ou vem ela de maneira certa, ou vem ela de maneira errada. Da última vez veio certa, veio necessariamente com esse complemento, né? Mary kissed the Mitch in the forehead, ou seja, a Mary beijou cada um deles na testa. E aí, assim estaria super certo. Agora, com o it terminando a frase, não está certo. E aí a gente tem que deixar ela para depois, porque ela não vai ser marcada como correta. Chegando na letra C, o que seria o errado da letra C? É a diferença entre, por exemplo, o all e o whole. Na verdade, não é necessariamente uma diferença, é necessariamente a ideia com relação a essas palavras e um substantivo próprio. Quando a gente tem essas palavras com substantivo próprio, você não vai completar altamente, não vai completar automaticamente com o substantivo próprio. Você vai ter que colocar necessariamente um of ali. E com whole ainda vai ter o the whole, tá? Então, para você falar que o Rio de Janeiro estava, o Rio de Janeiro por completo estava debaixo d'água, tem que ser all of Rio de Janeiro ou the whole of Rio de Janeiro. Whole Rio de Janeiro não vai rolar. Essa é a nossa problemática. Aqui, a letra D, a problemática está com relação a none. O que é none? É nenhum. Mas o none vai ser usado quando a gente tiver mais de dois. Nesse caso, normalmente as pessoas têm dois pais, né? Ou um ou dois pais, né? Pai, lembra que parents é falso cognato. Né? Então, pais aí é com relação a pai e mãe, ou pai e pai, ou mãe e mãe, a gente não está aqui falando sobre isso, mas a ideia é necessariamente de duas pessoas. E aí, quando a gente tem uma questão de duas, obrigatoriamente você vai ter que fazer o uso do neither, tá? Ou seja, nenhum nem o outro. E aí a gente não pode usar o none. O none seria, por exemplo, none of my friends. Aí, ok, você tem mais de dois amigos e aí você vai poder fazer essa situação. E por último, mas não menos importante, algo que eu menciono necessário, tudo isso eu menciono no meu curso, tá, galera? Mas essa é uma coisa que eu menciono nas aulas presenciais, no curso, que é o uso
do much e do many, que eles são preferencialmente é ótimo, preferencialmente usados na negativa e na interrogativa. Quando a gente fala de afirmativa, a preferência é do a lot of, tá? Então, quando a gente tem uma situação de many e much na afirmativa, isso aí não é usado de maneira comum na língua. Você prefere muito mais usar o a lot of. Agora, se for negativa, se for interrogativa, o uso do much e o do many é super tranquilo, tá? E quando a gente está falando sobre EFON, não existe treinamento maior do que fazer as próprias provas anteriores do EFON. Falei aqui ainda agora que a EFON se repete. E aí, consequentemente, você acaba vendo coisas mais de uma vez. Só que, lembra, você não vai ver uma vez e vai lembrar para sempre. Você tem que fazer bastante exercício, tem que estar em dia com a sua teoria. E nada melhor do que você adquirir o meu curso. Fica de olho, que a gente vai abrir uma turma nova.